Estou aqui, estou aqui. Vão chegando, hein, gente? Vão chegando. Eu já estou aqui. Quem tá chegando aí? Aê, Salazar, você já tá aí, né? Adoro. Bom, eu vou dar aquela segurada de sempre pro pessoal poder ir chegando, tá bom? E aí daqui a pouco a gente já começa a conversar, turma. Tem uma luz forte atrás de mim, da janela aí, da porta. Então talvez fique mudando um pouco o brilho, assim, da tela. Mas dá pra gente ficar de boa. Yes? Turma, o tema de hoje, vamos falando sobre o tema, se alguém não sabe. Ele vem inspirado em conversas que eu tenho tido com pessoas que me procuram. Pessoas, na realidade, são pessoas que já têm uma carreira, vamos dizer assim, com certa proeminência, pessoas que são conhecidas na nossa cena, da dança, das danças urbanas principalmente, mas que eu acredito que seja um questionamento que serve para todo mundo, né? Mas muitas pessoas que já têm uma carreira com certa visibilidade têm conversado comigo, falado sobre uma certa crise, né, que elas têm enfrentado, sim, no sentido de estarem se percebendo, se olhando um pouco mais, olhando para a carreira delas e identificando que nem tudo que elas estão fazendo agora é o que realmente elas gostariam de estar fazendo, né? Ou é isso, mas como elas estão fazendo não é exatamente como elas queriam estar fazendo. Então não é que a gente vai falar de mudar de carreira, a gente vai falar de como se posicionar dentro de um mercado de trabalho ou em relação a um público. Qual é o momento em que a gente para se olhar? Oi para quem tá chegando. Eu tô fazendo uma introdução, mas para que vocês possam ir chegando. Se alguém precisar sair porque vai trabalhar, precisar sair por algum motivo, eu vou salvar como sempre aqui e depois colocar lá no meu canal do YouTube, que é o meu nome, Tati Sanches com IS, não vão errar. Que o povo erra meu nome, né? Põe Sanches. Aí dá errado. Oi, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Turma, então vamos lá. Vou falando bem devagarzinho enquanto a galera vai entrando, vai chegando, tá? Então talvez eu seja um pouco redundante nesse início, como sempre a gente faz, para dar aquela segurada. Eu não sei se é o caso de vocês que vão chegando podem ir contando aqui pra mim. Se vocês já passaram por algum momento assim, de olhar, parar um pouco, né? E se olhar de fora e de perceber que não é realmente dessa maneira que você gostaria de estar atuando nessa área. Talvez com o público que você tá, ou trabalhando no local que você tá, ou às vezes aplicando o seu ofício, né, o seu trabalho, às vezes o jeito que você mesmo, então não é nem externo, às vezes o jeito que você mesmo está fazendo o seu trabalho não é exatamente o que você queria. Já aconteceu com alguém? Queria muito saber, porque bastante gente tem conversado comigo sobre isso. Tipo, não, a dúvida não é estar trabalhando com dança, né? Mas essa é como eu estou. Será que a forma como eu estou aplicando, dando minhas aulas, como eu conduzo uma aula ou como eu conduzo alguma ação da minha carreira, o jeito que eu mesmo, então não é externo, extrínseco, o jeito que eu estou conduzindo minha carreira, nas pequenas ações ou nas grandes ações, será que era assim que eu queria mesmo, né? Assim, em que momento da carreira será que a gente começa a fazer essa avaliação? Tô me ajeitando aqui, gente. Em que momento da carreira que a gente começa a fazer essa avaliação, né?
Qual é o fator determinante para que a gente comece a fazer essa avaliação? Tá bom, Ju, depois você vê no YouTube. Fechou? Talvez seja mais uma pesquisa legal para eu fazer, né? Será que existe assim um momento, um fator parecido para todo mundo para começar a ter essas questões? Eu não sei, né? Porque é muito individual, cada um tem uma trajetória, cada um tem oportunidades, mas talvez a gente consiga achar um ponto em comum. Acho que é uma pesquisa legal. A última pesquisa que eu apliquei, que muitos de vocês colaboraram comigo, foram mais de 100 respostas. Eu ainda não falei sobre ela, porque me gerou um material tão legal, gente, que com muitas frentes. E aí eu decidi que eu ia separar todas essas frentes para estudar uma por uma. E talvez depois gerar uma coisa maior do que uma live, pra gente falar daquele assunto. Que era que era para o professor avaliando como é o resultado do trabalho dele em número de alunos, né? Que alcance ele tem e o que ele acha que ele pode fazer para melhorar e se ele quer melhorar. Enfim, eu tô contando da outra pesquisa porque tem um monte de gente chegando ainda. Tá entrando um monte aqui. Se eu salvo a live? Sim, eu salvo a live. Fica aqui salva. E depois eu também coloco no meu canal do YouTube. Tá bom? Aí você também pode ir lá. É Tati Sanches, o meu canal. Turma, vamos lá? Vou começar. Caiu! Vocês caíram. Peraí, já vou apoiar vocês de novo aqui. Vocês caíram, é ótimo, né? Vocês caíram. Acho que bateu um vento. Mentira, não tem vento nenhum. Pronto, assim ficou meio ruim, né? Vou arrumar, tá, gente? Segura a onda aí. Segurem a onda que eu vou arrumar. Eu tô aqui. Não fujam. Só um minuto. Eu tenho experimentado formas diferentes de prender, tripés diferentes e tudo. Vocês estão aí, né, gente? Não dão risada, hein? Pessoa atrapalhada. Não é atrapalhada, tô experimentando algumas possibilidades. Vamos ver quanto tempo dura sem vocês caírem. Tá rindo, né? Lá. A gente faz um pouco de comédia pra ficar mais leve. Gente, então vamos lá. Estou começando, mesmo porque às 4 horas eu dou aula, então eu não posso passar. E o Instagram também não deixa fazer mais de uma hora. Então assim, gente, se eu perguntar pra vocês, pra qualquer pessoa e pra mim mesma, me incluindo aqui, você planejou a sua carreira? Provavelmente você vai me dizer que não, a maioria de nós não. Mas você imaginou o que você queria, sim, você imaginou. É que entre imaginar e planejar, existe uma diferença enorme. Entre sonhar e planejar, maior ainda, né? Então, eu falei de planejar na minha primeira live, que tá lá no YouTube, né? Na primeira e na segunda, eu falei bastante sobre o planejar. Falei sobre olhar para trás para conseguir se entender enquanto profissional, para então fazer esse planejamento. Então, ali a gente falou mais objetivamente de formas práticas de fazer isso. E eu sempre vou retomar e refalar, porque eu acho que é importante. E também eu acho que é vazio eu falar para você planejou? Não, então planeja. Mas como? Né? Planejar o quê? O que eu olho? Então eu acho que eu tenho que ajudar vocês com as ferramentas que eu já conheço. Devem existir outras tantas. Então é isso, assim, acho que a maioria de nós, por a gente lidar com algo que é quase informal, né? Muita gente não fez e nem tem muita oportunidade de você fazer um curso ou uma faculdade para daí depois você começar a exercer sua profissão. Quando um cara faz uma faculdade, sei lá, vamos supor, arquitetura, ele precisa se formar para ele começar a atuar. Ele tem aí esses 4 anos para, além de estudar, conhecer possibilidades. Ele é motivado durante esses anos pelos seus professores e pelas oportunidades de estudo. Ele é motivado a estudar o mercado, a conhecer outros casos de outros profissionais.
Ele tem 4 anos para pensar o que ele quer, pensar, dispensar, né? Tem bastante oportunidade. Então, com calma, ele consegue olhar o cenário. O nosso de dança, ele é quase informal, né? Então, você começa a dançar porque você gosta de dançar, porque você tem um professor bom, então você começa a ser bom dançando. Aí você começa a olhar pessoas dando aula e ter vontade de dividir com essas pessoas. Ou você começa a ver pessoas dançando em um grupo de dança e quer ser do grupo de dança também. E aí as coisas vão acontecendo e acho que vocês concordam comigo que é informal, né? Diferente de quando a gente passa anos estudando e nesses anos a gente tem tempo para com calma olhar e fazer escolhas, experimentar um pouco nos estágios, né? Então esse formato aí de uma faculdade, de um curso, nos permite algumas coisas que a gente acaba atropelando quando a gente trabalha com dança. Porque muitas vezes as habilidades motoras e físicas já são as que a gente entende como suficientes para a gente se tornar um profissional. Yes? Então assim, você imaginou coisas, você vislumbrou possibilidades, você sonhou estar em algum lugar algum dia, mas não de forma objetiva, apenas como um exercício pessoal de pensamento que é natural, obviamente, de todos nós. Quando a gente não planeja, não estou falando que está errado, gente, estou falando que acontece, comigo foi igual, tá? Quando a gente não planeja objetivamente, quando a gente não tem ferramentas suficientes e para fazer um planejamento de carreira, nem motivações para fazer um planejamento de carreira, a gente acaba não tirando energia e tempo para pensar em qual é o nosso propósito dentro dessa carreira. Porque as oportunidades vão aparecendo e a gente vai abraçando. Então, quando eu falo aqui, dá aula, ou o outro quer fazer show, ou o outro quer dançar no videoclipe, o outro quer ter grupo de dança, o outro quer dançar grupo de dança, tudo isso que eu tô falando, muita gente aqui eu sei que faz tudo isso, ou fez algum dia, ou quis fazer, ou quer fazer tudo. Tudo, todas essas coisas. Eu sou uma dessas pessoas, eu também quero tudo. Eu quero atuar em tudo de dança que puder, eu adoro trabalhar com isso, né? Então, às vezes, como a gente quer tudo, as oportunidades vão aparecendo e a gente vai abraçando, a gente não quer perder. E na verdade é uma delícia, nossa, apareceu uma oportunidade, eu vou. Então, às vezes, acontece, eu vou voltar no assunto de uma live anterior que eu fiz, que até essa questão da gente querer tudo e por não ter um propósito e não ter um planejamento, uma oportunidade atropela a outra. E você, como você não planejou, não pensou em propósito, você deixa uma atropelar a outra. E que talvez se você tivesse feito esse planejamento, entendido o que é que você realmente quer na tua carreira, você não deixaria certa oportunidade atropelar uma outra que é mais importante para você, porque você entenderia quais são as consequências de você prejudicar uma com a outra que atropela. Exemplo, sempre dou exemplo. Você começou a dar aula. Aí você tá dando aula num lugar, aí te aparece uma oportunidade de gravar um videoclipe. Aí você chega lá onde você trabalha e fala assim, pessoal, eu vou faltar, que eu vou gravar um videoclipe. Beleza, faltou, os alunos tiveram lá uma substituição com algum professor, ou muito pior, que é muito péssimo, cancelaram sua aula, as pessoas ficaram sem aula. Porque você... e é sempre assim, né? Eu, como dona de escola, eu sei assim, é que é uma oportunidade muito boa, eu não posso perder. Então, assim, uma oportunidade muito boa de uma outra linha dentro dessa carreira. Tudo bem, então você vai lá, grava seu videoclipe e deixa de dar aula. Daqui a pouco, mais pra frente, um mês depois, aparece uma outra oportunidade, que é dançar num show corporativo que alguém te convidou por uma empresa, que vai montar um show num evento de uma empresa. O ensaio é na hora da sua aula, aí você pega falta na aula, porque é uma oportunidade, né? Pode abrir portas, trabalhar com não sei quem. Então aqui a gente vê uma oportunidade, ou várias, atropelando outra que te apareceu antes, que foi a de dar aula. Quando você tem um planejamento de carreira e você sabe o seu propósito,
você tem a possibilidade de pensar: vale a pena eu prejudicar a oportunidade que já existe, que é de ser um professor nesse tal lugar que eu gosto de trabalhar com esses X alunos que eu conquistei, para eu ir abraçar outra oportunidade, atropelar, né? E aí você pensa, não, vai pagar R$300 de cachê, aí você vê R$300. Quando a gente não planeja, você vê R$300, meu, é R$300 de uma vez, só para eu dançar e fazer uma coisa que eu gosto. Para dar aula, eu ganho R$30 a aula e levo a ganhar 300. Então, assim, a gente não tem uma clareza de planejamento, de pensar assim, mas talvez eu perca alunos, talvez o dono da escola se aborreça com o fato de eu ficar faltando, então talvez eu perca os alunos e, por fim, a turma, ou talvez antes de perder os alunos, esse dono de escola me dispense e coloque outra pessoa que não falta. E aí você deixou de perder só R$30 naquela aula, mas a gente está falando de X aulas no mês, a gente está falando de uma estabilidade que todo mês você sabe que vai ganhar aquele salário. E a gente aí chega no assunto de hoje. Quando você olha para si e você percebe o que você queria era dar aula mesmo, você já atropelou muitas oportunidades como professor com as outras que apareceram e te encantaram, e a hora que você decide que ser professor é o que você quer, é o teu propósito, talvez o seu filme esteja meio queimadinho no mercado como professor. Só que como você não teve essa análise antes, você foi no mercado, que o mercado foi te chamando. Olha, está passando por isso, Miguel. A gente passa, não tem jeito. Então, assim, eu não estou falando que a gente tem que escolher uma linha só de atuação, viu, gente? Porque eu mesma, vocês sabem que, nossa senhora, dou tiro para todos os lados. Mas quando eu tenho que deixar de fazer uma das coisas que eu escolhi para fazer outra, eu tenho que, hoje em dia eu sei, né, fazer isso, antes não sabia, eu paro e analiso quais são as consequências de eu deixar uma atividade prejudicar a outra. Então eu vou ver se eu encontro maneiras de fazer todas as atividades sem que uma atropele a outra. Por quê? Porque eu sei qual é o meu propósito. Então, se não tiver jeito e uma oportunidade que me aparecer for atropelar a outra que eu já tenho, eu vou conseguir colocar no papel e falar assim, não vale a pena. Por mais que essa me pareça encantadora, a outra que já está aqui, que irá ser prejudicada, é o meu propósito. Fica mais fácil abrir mão de certas coisas, gente. Porque o que a gente não quer. Aconteceu semana passada com o Wagner, não foi nada legal. Quis abraçar o mundo, quase perdeu o emprego. Mas é isso, gente, as coisas nos aparecem de uma maneira muito encantadora. Então, quando eu falei lá no começo de sonhos, né, o que você sonha, você para analisar e você começa a entender que o que você sonha, na realidade, precisa de um pé no chão. O que você sonha não existe. Talvez não exista. Ou talvez você tenha que se contentar com uma coisa um pouco diferente daquela que você sonha, né? Eu sonho ser bailarino de cantores famosos. A gente não tem um grande mercado de cantores famosos que fazem muitos shows aqui. É pequeno esse mercado, bem pequeno. Então, se você continuar no Brasil, talvez esse sonho tenha que ser adaptado para uma outra realidade. Talvez esse sonho tenha que ser colocado como a sua segunda linha de atuação. Então, eu queria fazer isso, mas eu já entendi que não é disso que eu vou viver. Então, agora eu começo a pensar no meu propósito, no meu planejamento de carreira. Para eu ter uma carreira, ter uma longevidade dentro da dança, em termos de trabalho, eu vou precisar atuar nesse local. Ainda que meu sonho fosse esse, eu já entendi que o do sonho não vai me trazer estabilidade, o do sonho vai me dar poucas possibilidades. Quando aparecer legal, eu vou querer aproveitar, mas eu vou cuidar para quando essa outra oportunidade aparecer, eu não deixar ela atropelar a primeira, que eu já entendi que é a que vai me levar para daqui a 10, 20 anos. Certo? Então é o imediatismo, é uma empolgação que a gente tem, que é natural, mas que é muito válido a gente começar a pensar olhando de fora, com um olhar mais analítico e menos apaixonado. Digo e ressalto,
Não temos que perder a paixão pelo que nós fazemos, certo? Mas quando a gente está no meio do negócio, a gente não consegue observar de uma maneira analítica. E depois que você está há um tempo na carreira, que é o que acontece com os meus colegas que conversam comigo, você vai olhar. Em algum momento vai ser aquele ponto da virada que você vai olhar e falar assim, ixi, agora eu tô com não sei quantos anos e olha onde é que eu tô. Você pode estar até famoso. Eu tô famoso, mas eu não fiz o que era o meu propósito. Por que eu não fiz? Aí você começa a se questionar. O que me levou a agir da maneira que eu ajo? Agora eu sou vista de uma maneira X, que na real não é a maneira que eu queria ser vista. Sem contar o medo de não dar certo. Planejando. Pois é, gente, a chance das coisas não darem certo, ela existe em tudo, né? Por isso, quanto mais a gente se munir de conhecimento, como a gente está fazendo agora, vocês aí, eu aqui, estudando, a gente consegue ser mais analítico. E a gente consegue, em vez de ter medo, fazer análise mesmo. Isto pode dar certo. Isto, aparentemente não funciona. É mais fácil, tá? É mais fácil. Então, nas outras lives, a gente falou bastante sobre... você começou a dançar porque era legal. Aquele exemplo, o exemplo básico da trajetória, né? Da pessoa da dança. Você começou a dançar porque era legal... Aí tinha um grupo de dança, você ficou bom, te chamaram para o grupo de dança, aí você ficou vendo coreógrafo, ficou com vontade de ser criativo também, de criar, aí você criou seu próprio grupo de dança, aí você precisava de grana e viram que você era bom, te ofereceram para dar aula, você nunca tinha dado aula, mas você foi lá e deu, aí você começou a dar muita aula, e aí de repente você está fazendo tudo isso aí, porque você começou a dançar porque era gostoso. E de repente isso aí virou sua carreira. E você nem tinha parado para pensar se era isso que você queria. Ou desse jeito. E aí você fica fazendo tudo isso aí, mas o seu sonho é dançar com o cantor famoso. Então, aí você começa a criar uma série de vínculos e de responsabilidades, mas que a qualquer oportunidade de uma dancinha de 5 minutos com o cantor famoso, você vai jogar tudo pro ar. Ou pelo menos se comprometer dentro dessas. Vocês entendem o que eu tô falando? Faz sentido? Deixa eu ver, você entende que dependendo das áreas de atuação, existe um prazo para as coisas acontecerem? Tipo, trabalhar em eventos, shows, afim. Eu não acho que existe um prazo, porque cada caso é um caso. De verdade, cada caso, cada local que a gente mora, né? Cada cidade, cada cultura da nossa cidade, o tempo que as coisas levam, as oportunidades são diferentes. Quando você sai da capital para o interior... Fica muito difícil falar sobre prazo, assim. Bom, gente, então seguindo aqui, eu falei disso, então, né? De você pensar, você não pensou provavelmente, eu também não, a gente depois vai olhar para trás, e os meus colegas que vêm me procurando falando sobre essa questão de estar num lugar da carreira que agora se questionou se era exatamente por aí, e como é que faz para virar o jogo agora, né? Então é isso, quando a gente não planeja, a gente não pensa no propósito, eu acabei de falar isso, é que tem gente entrando, gente, eu vou dando uma repetida, tá? Umas resumidas. Então, às vezes você realmente não pensou no teu propósito na carreira, o que é que você quer, o que é que você quer deixar, o que é que você quer plantar. E também tem outra coisa, turma, quando a gente está empolgado no começo de carreira, olhando essas 1000 oportunidades e querendo abraçar todas, a gente esquece de pensar na vida pessoal. E porque a gente trabalha com o que a gente ama, aparentemente é um trabalho que é a nossa vida pessoal. Porque a gente está feliz, porque é legal, no fim os nossos amigos, os nossos contatos, os nossos relacionamentos, tudo é nesse meio e a gente fica. Mas aí, daqui a uns anos, quando você tiver X anos, que eu também não consigo falar quanto, se é 30, se é 40, que cada um tem uma sua trajetória, ou talvez com 22, cada pessoa tem uma maneira, né, um tempo das coisas acontecerem, talvez você também olhe para sua carreira e perceba que você não entendeu como coordenar sua vida pessoal em relação a isso. Acho que essa também é uma crise de muita gente da dança. O seu dia inteiro e todos os seus finais de semana, com todos os eventos e tudo que tem por aí, tudo isso consome 100% do seu tempo e você começa a perceber que você tá feliz
com isso, mas não tá feliz com a vida pessoal. Ou você já não sabe quem é você pessoal, porque você é o profissional junto com o pessoal e você se confunde, aí já não sabe mais. Cara, casos muito básicos, gente. Você começa a se relacionar com uma pessoa que não é da dança e não consegue, né? Muitas vezes a pessoa você não consegue levar o relacionamento pra frente, porque você não sabe como permanecer nesse mercado sem estar 24 horas dentro dele. Né? Mas se eu não for na festa, tal, as pessoas não vão me ver? Não, eu estou falando coisas que eu escuto, tá? Ah, não, eu nem gosto de batalhar, mas eu preciso batalhar pra ter visibilidade, para as pessoas me verem. Então eu deixei minha mulher em casa, deixei meus filhos em casa, então eu deixei meu namorado em casa pra vir aqui pra esse evento esse fim de semana pra batalhar. Às vezes nem você sabe se batalhar exatamente o que você precisa pra ter visibilidade e você nem parou pra pensar visibilidade pra quê? Como você quer ser visto nesse mercado? Você tá falando de profissão. Então eu preciso ganhar batalha pra ter visibilidade e crédito em qual área de atuação da dança? Vocês entendem o que eu tô falando? Ah, não, eu preciso no evento tal, porque vai ter não sei o que, vai ter o professor tal, e aí vai fazer select, e eu quero aparecer no vídeo do select. Mas aí você deixou de lado alguma oportunidade familiar, que daqui a alguns anos talvez você se arrependa. Então, assim, sempre fazendo as contas, gente, o quanto vale a pena esta opção. E o quanto ela colabora para o meu planejamento de carreira. Só que para fazer essa análise, você precisa ter o seu planejamento de carreira. Sim, faz sentido? Concordam? O planejamento de carreira é se olhar no agora, é olhar antes e é estudar, ver as possibilidades do depois, né? Então, gente, eu sugiro num exercício prático, muitos dançarinos perdidos, precisando desse suporte. Gente, muita gente perdida, tá? Desde que eu comecei a falar aqui, eu só recebo gente me falando que tá perdida. E eu quero ajudar vocês o máximo que eu puder. E eu não tô falando que eu tô achada, a louca, que eu tô encontrada, gente. São avaliações, como eu falo desde a primeira live, dinâmicas no sentido que elas mudam. Anteontem eu podia ter certeza do que eu queria e que o meu planejamento estava fazendo sentido. Eu posso ter acordado hoje e tido um insight de que o meu propósito é outro e que não é isso, ou que eu vim até aqui desse jeito, mas que agora é o ponto... Caceta, só porque eu falei ponto da virada, vocês caíram. E que agora é o ponto da virada, entendeu? Então, assim, o que eu planejei, sei lá, ontem, pode mudar hoje? Sim, mas é uma mudança consciente. Ai, gente, desculpa, eu tô fazendo uma bagunça aqui. Mas é uma mudança consciente. Faz sentido? Me fala se faz. Escreve aí. Caiu, gente. De vez em quando pra dar um susto, pra acordar vocês, cai o celular. Pra me acordar também, leva um susto. Então, pensando num exercício, digo assim, né? Numa maneira prática, não objetiva, um pouco subjetiva, mas prática, eu sugeriria que você achasse formas de olhar para fora do seu ambiente. Eu acredito, né, quando eu penso para falar com vocês aqui, eu faço todo um exercício do pensar por vários dias, né? Leio muita coisa, não venho aqui assim para falar o que sai da minha cabeça sem ter antes filosofado um pouco. Então, eu acredito que a gente tem uma primeira fase de envolvimento com o que a gente está fazendo, que ela é a fase apaixonada mesmo. E que então tudo é novidade e que a gente fica envolto com todas as informações. As informações envolvem a gente está no meio delas, certo? Sabe começo de namoro? Que você acha tudo lindo no outro? É isso. Você tá lá, envolto. Isso pode durar uma semana, isso pode durar anos. Anos, tá bom? Começo de namoro não dura anos, mas na carreira, sim. Então, você tem essa fase 1, vamos chamar de fase 1. Quando eu fizer estudos mais profundos, escrever meu livro, a gente começa a dar nome direito para as coisas, né? Então, essa primeira fase 1 aí que eu inventei, é esse envolvimento. As coisas vão acontecendo, você não tem tempo de sair para olhar. Então, você está no meio e a coisa vai te levando e as coisas vão acontecendo. Você não tem tempo e talvez você nem perceba que seria importante você olhar de fora. Uma fase 2, que é uma fase que as coisas se aterram um pouco mais assim,
você consegue olhar de fora, certo? E o olhar de fora permite o questionamento, o de dentro não. O de dentro, ele está envolto em como você se relaciona com os acontecimentos, ele está envolto em como até os outros estão te vendo, ele envolve uma série de questões emocionais, dessas questões de medo, de incerteza, e você está numa zona de conforto, então é uma zona de conforto, você está envolto aquilo, as coisas vão acontecendo, a maré vai te levando, aparentemente está indo e você está indo, tal. Quando chega esse ponto da virada, onde você sai por algum motivo, algo te faz sair no sentido do teu olhar de fora, você olha de cima assim, você se vê ali, sabe? E aí é a hora que vem o questionamento. Vou ler. Tem que no meio artístico é importante refletir todo dia. Que eu tô fazendo um papel bonito. Obrigada. Eu me sinto nessa responsabilidade porque eu tenho estudado muito isso e aí eu não tenho muito como, nem vontade, nem por que não dividir isso, principalmente quando eu vejo que o meu mercado, dos meus colegas, tem um monte de gente que não sabe exatamente para onde ir, nem para onde está indo, né? Seguindo então, gente, porque aí o tempo vai passando. Uma coisa que a gente pode parar para pensar, então assim, como eu saio e olho de fora meu ambiente, né? Esse ambiente no qual eu estou inserida é uma maneira super, super legal. Ah, Mari, como isso aconteceu comigo, essa fase de eu me ver? Virgem, não faz muito tempo, sabia? Faz pouco tempo, eu não sei dizer exatamente qual foi o ponto da virada, mas eu abri escola porque eu tinha o sonho, né? Quando eu abri escola eu tinha o sonho, sabe que agora no começo eu falei pra vocês, você planejou, você imaginou ou você sonhou? Eu sonhei. Aí eu abri escola, e aí essa escola, né, foi crescendo, então quando eu vi, eu tinha uma série de responsabilidades, estava dando certo. Mas eu tinha outros sonhos, eu imaginava também outras coisas. Não isso e outras, mas também outras. Mas eu fui levada a quê? A abrir mão de outras, porque era isso, eu tinha que fazer essa conta, né? O meu propósito é esse, e eu vou ter que abrir mão daquilo. E aí eu comecei a sentir que eu estava abrindo mão de algumas coisas. Isso começou a me deixar desconfortável. Só que quando eu falei, não, eu preciso entender melhor, e olhei de fora, eu entendi que o meu propósito era esse mesmo. Ter escola, trabalhar com pessoas, instruir pessoas. E quando eu entendi esse meu propósito, foi quando eu percebi que eu toparia, se preciso, abrir mão de uma parte da minha carreira para investir nessa questão da instrução e não só ter escola, mas fazer o que eu estou fazendo agora. Então, do momento em que eu comecei a dividir coisas com vocês, do momento em que eu comecei a dar os cursos de didática, que isso já faz uns 4 anos, né? Mas foi de uns 4 anos pra cá, que eu percebi que o meu propósito real, estudando de cada coisa que eu fazia, qual que me dava mais prazer e que me dava mais a sensação de que eu iria deixar a minha obra, foi no ensinar. Então, hoje, abrir mão de algumas coisas não me é doloroso. Se eu puder agregar outras coisas, sim. Mas se eu tiver que abrir mão, já não é doloroso pra mim. Certo? Então, aí, gente, uma maneira da gente pensar também é assim. Às vezes a gente tá contente com o dia a dia da gente. Certo? Com o dia a dia. Cada dia, presente. A gente tá contente com o dia a dia da gente. Obrigada, Mari, obrigada. Às vezes o dia da gente, com o dia a dia da gente, o presente, a gente está contente. Mas a gente está descontente com a nossa perspectiva de carreira. Acho que eu falei a língua de muita gente agora, né? Aonde eu tô, tá mó legal. Aonde eu vou chegar, eu tô descontente porque eu nem sei. Eu não consigo nem imaginar o que eu vou fazer da minha vida mais pra frente. Eu acho que tem muita gente na dança assim, né, gente?
não é? Fica difícil, né? Por isso, olha lá, quem não olhou as outras lives, ali eu dou várias ideias de como você planejar e criar as suas oportunidades, certo? Ser original, fazer as suas coisas. Só que você vai ter, provavelmente, em algum momento de fazer o que eu fiz. Abrir mão, não é? A gente tá falando disso sempre, de algumas coisas. Mas aí você vai abrir mão sem sofrer, certo? A vida é feita de escolhas, galera. E quando a gente vira adulto, a escolha é só nossa, toda nossa. É uma tomada de decisão após a outra. Então eu vejo muitos colegas que estão contentes com o dia a dia, com o momento atual, mas não querem conversar sobre a carreira, sobre o planejamento. Não querem, acho que nem sozinhos, evitam olhar para frente. Eu não acho. Vamos filosofar? Falar dos posts de autoajuda do Instagram? Temos que viver o presente, o passado já passou e o futuro não chegou, né? Mas eu não tô falando que você não vai curtir o seu presente. Mas que delícia se eu curtir meu presente sabendo que eu tenho perspectiva, né? Acho que deve ser mais gostoso. Muito mais. Quer dizer, eu sei que é mais gostoso, porque hoje eu tenho. Tá? Eu tava lendo, aí eu tava lendo sobre um filósofo alemão, Hegel, que ele fala assim, ó, que eu sou subjetividade e eu preciso me objetivar. Ou seja, ele fala assim, né? Que a gente é abstrato, né? Nós somos pessoas. Mas a gente precisa se conhecer. E para a gente se conhecer, a gente precisa se objetivar. Como assim? Ele fala que a gente só sabe quem a gente é, só se conhece se a gente se olhar, né? Como que você se olha? Para você se olhar, você precisa sair de si. Então, eu falei, faz sentido com o que eu tô pensando sobre carreira, né? A gente tem que colocar, ele fala que a gente tem que se colocar de fora de nós mesmos, que é o único jeito da gente se conhecer, né? Ele fala ainda assim, que eu acho mais legal ainda, ó, precisamos nos tornar objeto para nos autoconhecermos. Então, talvez nos tornar objeto, se eu trouxer para o nosso lado aqui de profissão, de carreira, eu diria, eu preciso entender, voltando em coisas que eu falo com vocês, eu preciso entender que eu sou e que eu tenho, ou eu sou e tenho para entregar um produto. Eu não sou só uma pessoa subjetiva aproveitando as oportunidades, né? Então, eu me torno objeto no sentido bom da palavra. Eu me olho de fora, eu olho o que eu tenho a oferecer como um produto. Você dançarina é um produto. Você, professor, é um produto. Suas aulas, né, são um subproduto, mas você é o produto. Você, coreógrafo do cantor, é um produto, né? As pessoas vão te analisar, vão olhar pra você e vão saber se elas querem pagar pelo seu serviço ou não. Ah, no grupo de dança eu não ganho, é amador, continuo sendo produto? Porque o coreógrafo tem que te querer ou não. E se você tá lá, você tá de alguma coisa em troca. Nem sempre a troca é por dinheiro, certo? Às vezes é um investimento na sua carreira. Eu vou dançar nesse grupo porque eu vou aprender. Vou dançar nesse grupo porque vou ter oportunidades. Vou dançar nesse grupo porque eu quero estar perto desse coreógrafo que é sensacional e eu vou crescer. Pode não ser dinheiro. Faz sentido, não faz? De qualquer jeito você é um produto. Peraí que eu vou pegar o carro. De qualquer jeito você é um produto. Que alguém tem que comprar. Senão você vai ficar dançando sozinho em casa. Se você dançar sozinho em casa e puser... Tô pondo o carregador. Se você ficar dançando sozinho em casa, puser seus vídeos aqui no Instagram para as pessoas verem, você passou a ser um produto. Porque você quer ter visualização. Você quer que as pessoas comprem. Aqui no Instagram, comprar produto é curtir e visualizar. Não é não? Pensa nisso. Você não põe vídeo aqui no Instagram para ninguém ver. Você põe para se vender. Você é produto. Objeto. Num bom sentido. Não vou falar que falei objeto, não tem coração, não é humano, hein, gente? Não viaja, viu? Estamos falando do trabalho, tá? E mesmo o Hegel, o filósofo, né? Não é isso que ele tá falando, tá? Então, você... Nossa, gente, olha isso, eu anotei. Porque assim, o que ele fala? Você se conhece naquilo que faz, não no que pensa de si mesmo.
Então, quando eu penso em propósito, o que eu vou deixar? Qual é a minha marca, né? Eu vim até aqui, como as pessoas estão me vendo? O que é que eu faço? Né? É isso que as pessoas estão vendo, o que eu faço. Talvez eu pense de mim uma coisa completamente diferente, porque eu tô dentro, naquela maré do dentro, que não consegue olhar de fora e ver o que eu faço assim como os outros estão vendo. Sim? Tem bastante gente chegando, né, gente? Vocês estão pegando tudo pela metade? Talvez vocês não entendam nada do que eu tô falando. Depois vocês olham lá, que eu vou salvar a live. Tá? Então, essa ideia, né, do que ele fala, que o que você exterioriza, né, que é o que você produz com o seu trabalho, é a sua obra. Né? E quando você olha a sua obra, você está se vendo. Então, é o exercitar de sair e olhar você e o que você produz. E eu acho que esse é o ponto da virada. Quando em algum momento você olha a sua obra. O que é a sua obra? Todas as aulas que eu já dei. Como as pessoas me veem. O que as pessoas esperam de mim. De acordo com o que eu produzo, o público, as pessoas em volta, os meus colegas, começam a gerar perspectivas em relação a mim. E eu acho que o que eu sinto nas conversas com os meus colegas que me motivaram a fazer essa live com esse tema é que eles abraçaram oportunidades, foram acolhidos por um certo ambiente de trabalho, funcionou e isso foi crescendo dentro dessa oportunidade, desse ambiente de trabalho. E eles começaram a ter público, pessoas que, né, compram o produto, pessoas que visualizam o vídeo da coreografia, ou seja do que for. Essas pessoas, público, começaram a criar expectativa em relação a esses profissionais. Esses profissionais, com medo ou sem saber como mudar isso, ou às vezes ainda nem percebendo que queriam mudar, continuaram investindo nesse ambiente e nessa proposta, porque já existia a expectativa, e aí vai passando, é 1 ano, é 2 anos, são 2 anos, são 3 anos, até a hora que ele para nesse ponto da virada. Talvez o cara fez 30 anos, né, sei lá, fez 25 anos, pensou, nossa, tô na metade de 50, às vezes um acontecimento, às vezes ouviu alguém falar, e o cara falou, uau, tá, as pessoas esperam isso de mim, eu sou visto desse jeito, mas não é isso que eu quero outra coisa. Ai, obrigada, fofinha. É a forma que eu ensino. Ai, obrigada, amor. Eu me esforço pra chegar bem perto da realidade, né, gente? Porque fica mais fácil, né, de gente conversar do que teorizar muito. Enfim, eu não sei. Tem gente aí que tá no momento da virada agora? Eu acho que tem gente aí que tá no ponto da virada agora, sim, que eu vi que tá aí. Talvez você não tivesse, mas agora você me ouviu falar e você fique. Desculpa aí, hein? Vou gerar uma bagunça aí dentro, mas vai ser bom pra você. As minhas lives lá que estão no YouTube podem me ajudar, tá bom, gente? Pra quem não viu. Dá uma olhada lá, fiz com bastante carinho pra vocês. Bia. Galera. É constante, sabe? É o que eu já falei agora há pouco pra vocês. Há 6 meses você podia estar ok, e agora você viu outra coisa. Ou você conseguiu se olhar de outra maneira. Não é? Juro, vou falar uma coisa pra vocês que eu sempre falo. Isso aqui, papel. Isso aqui, caneta. São essenciais pra você se entender. Pra você entender o que você quer. Ficar remoendo na cabeça, deitar na cama, na hora de dormir, deixar a cabeça viajar e ficar enlouquecido, nem conseguir dormir, ter insônia, não vale a pena. De verdade, não vale a pena. Bota no papel. O que eu sou? Tá tudo lá nas minhas outras lives, né? Quem que eu sou, como eu sou visto, o que eu criei até agora, qual é a minha obra até agora, o que eu quero. Olha, esse olhar de fora tem muito a ver com você pôr no papel, porque o papel te materializa, você escreve, se materializa seus pensamentos. De nada, Tati.
Isso aí, gente, não importa a hora que você está começando, cada um tem um tempo, né? A gente começa super cedo, chega com 20 anos, vai questionar a carreira, consegue olhar de fora, dar essa virada aí, esse ponto da virada. Então, refalando, porque muita gente entrou, quando eu falo de virada, é a hora que você deixa de apenas ir na maré, para a hora que você olha de fora e questiona certos pontos, ou começa a querer entender o que você quer, qual o seu propósito na carreira. Certo? Então, gente, eu fui motivada por colegas para fazer esse tema hoje. Talvez pessoas aqui não passaram por isso porque até estão começando a carreira, mas é muito legal vocês saberem que esse momento vai aparecer, muito provavelmente vai aparecer. Se vocês puderem se munir de um planejamento agora, isso vai ajudar muito vocês. O planejamento não é engessado, nas outras lives eu falo. O planejamento é você toda semana parar para rever os pontos que você escreveu lá sobre você, sobre o que você quer. Toda semana a gente tem que rever, toda semana a gente vai riscar um tópico, vai mudar de ideia em relação ao outro. Então, não é engessado. Eu não faço planejamento no começo do ano e ele dura pro fim do ano. Muito menos eu faço um planejamento nesse ano e ele dura os 10 anos do meu planejamento. Eu olho daqui a 10 anos, porque isso vai me ajudar a criar algumas perspectivas, mas eu vou toda semana tirar o meu tempinho de olhar pra mim com um caderninho, tomar meu cafezinho e estudar aquilo. Vou repetir tudo de novo, olhar, eu anotei que isso aqui era importante pra mim, mas agora eu tô conhecendo esse mercado, talvez não seja, já coloco lá, desço 2 níveis de prioridade para aquilo, subo outra coisa. Isso é comum, né? É comum acontecer, tá? Não é um planejamento engessado, não. Gente, então é isso, assim, a minha sugestão para os meus colegas que estão nesta fase de olhar de fora e questionar, a minha sugestão é: parem com seus caderninhos e tentem escrever quem é você para o seu público. Quem é o teu público-alvo, se era justamente esse público que você queria atingir. O público que você atinge, se era o que você queria atingir, era desta forma que você queria atingir? Então você começa a olhar e entender quem é, qual é o perfil desse público. Eu tenho todos os meus seguidores no Instagram, tenho muita visualização dos meus vídeos e eu dou aula nos eventos porque as pessoas estão me vendo aqui e eu sou chamada para os eventos, por exemplo. Tá, eu tô questionando, será que é desse jeito que eu quero ser vista? Como que eu sou vista? Com o produto que eu vendo aqui no Instagram, que todo mundo me vê. O que as pessoas veem aqui no Instagram? Me veem dançando coreografias. O que as pessoas podem querer de mim, então, se elas me veem dançando coreografias? Coreografias. Mas não é isso que eu queria. Eu queria fazer um trabalho diferente, com uma outra pegada. Queria poder, sei lá, ser coach das pessoas. Tô inventando alguma coisa, tá? Pra ficar diferente de coreografia. E acompanhar as pessoas, fazer um trabalho, sei lá, que eu crie processos individuais para cada um, bababá. Tá, se você é visto dançando coreografia aqui no Instagram, por exemplo, não vai dar certo? Você está atingindo outro público. Ou você está dizendo que você tem um produto, sendo que você quer desenvolver outro. Então, que meios você vai encontrar para pivotar? Né? Pivotar. Lembra que eu falei na outra live, quem viu? Eu tô aqui com o objetivo aqui, ou indo nesse caminho, e eu pivoto um pouco, alguns graus apenas, para seguir um pouquinho mais pela beirada aqui. Como eu vou planejar essa pivotada? Como eu vou agir? Tá, eu vou começar a mudar os posts do Instagram. Eu vou começar a oferecer onde eu dou aula, para além dessas aulas que é o que as pessoas querem, eu dar outras aulas. Porque aí muita gente vem e fala assim pra mim: Tati, mas, sei lá, não era nem comigo, era num curso do Henrique e um cara perguntou isso. Tá, eu quero dar aula de hip hop de verdade, mas o que eu posso fazer se quando os caras vão me contratar, eles falam que querem que eu dê aula de música de videoclipe? Então eu vou lá, dou aula de música de videoclipe. E no fim você nem pratica mais, nem estuda mais o hip hop que você tanto queria. Quando você vê, você nem sabe mais como que é hip hop. Acho que é uma realidade de muita gente aqui, hein? Com outras danças também pode acontecer. Então, como é que você faz? Vamos voltar a uma live minha lá?
Crie suas próprias oportunidades. Como eu crio minha oportunidade? O dono da escola, você quer muito que eu dê aula de videoclipe, né? Tá bom, eu vou dar aula de videoclipe, mas depois que eu tiver tantos alunos, eu posso abrir uma turma de hip hop? Ah, pode, claro. Se você me provar que você é um bom professor, pontual, que não vai faltar, claro, você vai ter muito espaço na minha escola. Aí você vai lá dar aula de videoclipe, com música de videoclipe, de coreografia, assim que você queria dar aula de hip hop, treino, pá, improviso. Aí você vai lá dessas aulas. E ficar esperando um dia? Não. Você vai dar essas aulas e durante essas aulas de coreografia, com a música comercial, com tudo que o pessoal tá pedindo, você vai mostrar a importância de se conhecer certas danças urbanas. Gente, isso aqui ó, que a gente tá colocando, isso aqui é do hip hop, essa dança não sei o quê. E vai criar um interesse nesses alunos. Então, dentro de um produto, você começa a mostrar a importância de um outro produto que você tem para oferecer. E aí, daqui a um tempo, você chega pro dono da academia lá e fala assim, ó, então, lembra que a gente combinou que depois de um tempo eu ia poder ter outra turma? Agora eu quero. E aí, o que você fez? Durante 1 ano, 2 anos, você criou um público para você na outra aula. Aí, você fala, gente, eu vou abrir uma turma de hip hop. A pessoa vai falar, nossa, então eu também vou fazer. Nossa, eu vou fazer as duas. Pronto, você teve aluno na aula que você já tinha e na aula de hip hop. Fácil. Eu acho fácil. Só uma questão de ver. Eu vou ter que terminar. Então, eu vou deixar aqui um pontinho de questionamento, além de todos. Que é assim. Você precisa, primeira coisa, olhar, entender o que aconteceu e a partir desse momento, mesmo que você veja que foi o mercado que te levou, a partir de agora, você não vai mais pôr a culpa no mercado, no ambiente, no dono da academia, no que a sua cidade quer, no que as pessoas querem. Você não vai mais pôr a culpa neles. Você vai entender que é assim e você vai buscar como resolver isso e como criar suas oportunidades, como criar estratégias para fazer sua carreira andar para o objetivo que você quer. Você vai parar de culpar os fatores externos e vai começar a ser criativo, vai começar a ser proativo para fazer as coisas acontecerem, certo? Não é fácil sempre, não. Você vai buscar ajuda? Vai buscar ajuda, vai perguntar para falar comigo aqui? Vai falar com quem você precisa aí que manja? Vai dar cabeçada, vai dar errado, vai voltar atrás e começar de novo? Vai. Isso é qualquer profissão, em qualquer área do empreendedorismo. As pessoas abrem empresa, não deu certo, não é bem isso, volta, começa de novo. Mas você vai parar de achar que é assim mesmo, então, portanto, sou um sofredor porque não deu. Dá. Só que precisa trabalhar, tá bom? Então, me despeço de vocês, que eu vou dar aula. Fico totalmente disposta aqui, disponível para responder directs, tá, gente? Depois das lives sempre vem bastante direct. Ainda que eu demore um pouco, se for muita, eu vou respondendo de pouquinho. Às vezes, se vier perguntas muito repetidas, eu acabo guardando o assunto para fazer uma próxima live. Certo? Então, assim, contem comigo. Tá bom? Ai, Gustavo. Contem comigo, tá, gente? Agora eu vou dar minha aula. Beijos e beijos pra vocês. E a gente se fala, se a gente não se falar por direct, na próxima quinta, no mesmo horário, 15 horas, aqui nesse mesmo local. Beijos!